Meus amados irmãos, meus amigos, graça e a paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos voltando mais uma vez, na verdade eu estou voltando, juntamente com Elano. Vocês sabem que nós temos gravado alguns livros, principalmente do livro dos puritanos, resgatando essa literatura para dentro do âmbito da igreja. E por sua vez nós estamos tratando agora de um outro livro, um livro do puritano Thomas Brooks, que tem como título Preciosos Remédios contra os Artifícios de Satanás. Nós estamos depois da parte introdutória, a segunda parte, nós estamos na terceira parte desse livro, que mostra então como Satanás usa os seus vários artifícios para atrair a alma dos cristãos ao pecado, de maneira a afastá-los e a impedir inclusive que eles desempenhem as suas atividades religiosas. Elano já trabalhou então nessa segunda parte o primeiro dispositivo, nós vamos trabalhar agora o segundo dispositivo de Satanás, para desviar a alma dos seus sagrados deveres e mantê-la afastada dos serviços religiosos. É o seguinte: o que Satanás faz? Satanás tenta dar ênfase ao perigo, às perdas e ao sofrimento que acompanham o desempenho cristão, o desempenho nos serviços religiosos do crente. Então ele tenta desestimular o cristão. Então foi exatamente isso que Satanás sempre utilizou. Por exemplo, em João capítulo 12, verso 42, é registrado ali que apesar de tudo, muitos dos principais haviam crido no Senhor Jesus, mas não o confessavam por causa de quem? Dos fariseus, para que eles não fossem expulsos da sinagoga. Isso deve nos fazer pensar, como Brooks aqui nos leva a meditar, sobre a situação de muitos, que pensam o seguinte: olha, eu ando nos caminhos de Deus, eu me entregaria, eu andaria nos caminhos de Deus e me entregaria, ao caminho da santidade, mas eu temo que os perigos, me assolem por um lado e as perdas e os sofrimentos, por outro lado. Então essa é a afirmação de muitos. Agora percebam, como então nós devemos nos ajudar contra essa tentação e estratagema de Satanás? Brooks nos dá então alguns remédios, para lutarmos evidentemente contra essa artimanha do diabo, para nos afastar de Deus, do nosso serviço religioso, do cumprimento dos nossos deveres cristãos. O primeiro remédio é que nós devemos considerar que todos os problemas e aflições que nós encontramos no caminho da justiça nunca vão nos ferir de maneira, por exemplo, a tirar a nossa própria vida, mas eles nunca nos ferirão tão profundamente. Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo 3, verso 13 da sua primeira epístola, ele diz assim: qual é aquele que vos fará mal se vocês forem zelosos do bem? Então percebam que o argumento aqui de Thomas Brooks é que ninguém é ferido a não ser por si mesmo e por sua própria culpa. Ou seja, nós atentamos contra a nossa alma, nós atentamos contra nós mesmos por causa do nosso pecado. E nós é que fazemos isso a nós mesmos. Então vejam, a consciência natural não pode deixar de homenagear a imagem de Deus estampada na natureza, nas palavras, nas obras e na vida dos homens piedosos. Meus amados, todas as aflições e problemas que assolam os homens no caminho da retidão nunca podem roubar-lhes os verdadeiros tesouros e as joias que lhes são garantidos. Eles podem roubar as coisas superficiais, as coisas temporais, mas os tesouros dos santos são a presença, o favor, o perdão, a união com Deus, além da alegria do seu espírito e a paz de consciência que os cristãos desfrutam. Então essas são as joias que ninguém pode dar ou tomar, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o doador gracioso de todas essas coisas. Mas agora pense, por que uma alma então que recebe tamanha graça deveria evitar o caminho da santidade por causa das aflições, quando nenhuma aflição pode despojar um homem de tremendos tesouros celestiais e espirituais, que são seus ornamentos e segurança aqui e felicidade e glória futura? Por que, por exemplo, um crente deveria ter medo ou se preocupar com as tempestades no mar, como diz Thomas Brooks, quando os tesouros estão seguros nas mãos de um amigo que está em terra firme? Então vejam, os tesouros dos crentes estão sempre seguros nas mãos de Cristo Jesus. Eu quero dizer a você que sua vida, sua alma, sua graça, o seu conforto, a sua coroa estão seguras nas mãos de Cristo. Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 12, diz assim: porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, esse é o primeiro remédio contra esse artifício de Satanás. O segundo remédio
é considerar que os outros preciosos santos, que foram luzeiros na terra, foram sal e luz, e agora estão triunfantes no céu, perseveraram em seus serviços religiosos, apesar de todos os problemas e perigos que os cercaram. Então, por exemplo, Esdras e Neemias, cercados de perigos por todos os lados, ainda assim mantiveram-se firmes em construir o templo, o muro de Jerusalém. Lembramos-nos aqui do apóstolo Paulo, embora entre grilhões e prisões, ele permaneceu firme na obra e no serviço, não é? No serviço do Senhor. O próprio Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos 4 e 5, dizendo: antes, como ministro de Deus, tornando-se recomendáveis em tudo. E aí ele vai dizer: na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Paulo está estimulando os irmãos. Mas o autor aos Hebreus também, corroborando com isso, no capítulo 11, verso 36, diz: e outros experimentavam escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Sendo assim, meus amados irmãos, nós não deveríamos desconsiderar tais exemplos dignos, uma vez que, como eles, é nosso dever, é seu dever e a sua glória proceder de igual modo. O terceiro remédio é considerar que todos os problemas e perigos que acompanham o desenvolvimento dos nossos deveres sagrados, dos serviços celestiais, eles são temporais e momentâneos. Eles estão limitados a este mundo. Mas veja, nós temos um aviso aqui de Brooks: a negligência de tais deveres pode deixar o homem à mercê desses aspectos temporais, desses perigos espirituais e eternos. O autor aos Hebreus, ainda no capítulo 2, verso 3, diz: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, ou se negligenciarmos tão grande salvação? Então, fazer a vontade de Deus pode deixar os crentes expostos às críticas dos homens maus, à negligência, né? Os homens perseguirão, não é, aqueles que cumprem os seus deveres para com o Senhor, aqueles que de fato querem conduzir as suas vidas em santidade. Mas a nossa negligência na obra de Deus nos exporá às críticas do próprio Deus. Se assim fielmente seremos desprezíveis aos olhos dos homens, não é? Se nós negligenciarmos o nosso compromisso, nós seremos negligentes, desprezíveis aos olhos de Deus. Proceder de maneira fiel pode nos levar a perder muitas coisas nessa vida. Mas, irmãos, sermos negligentes em nossas obrigações cristãs pode significar a perda de Deus, a perda de Cristo e a perda da nossa alma para sempre. A história conta que Francisco Xavier, aconselhando João III, rei de Portugal, certa vez, não é, acerca da vida, disse assim: olha, medite todos os dias, pelo menos por um tempo, ou um quarto de hora, sobre o seguinte texto. E o texto era Mateus capítulo 16, verso 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O quarto remédio proposto aqui por Brooks é considerar que Deus sabe lidar com seus filhos, não é? Ele sabe lidar com seus filhos, principalmente em meio aos problemas e às aflições e perigos que os seus filhos sofrem nessa vida. Então, percebam que o próprio Deus, por meio de problemas menores, muitas vezes livra o seu povo de coisas muito piores, de aflições muito maiores. E nós precisamos ainda compreender que Deus, em sua providência, Deus como um Deus soberano, ordenará as aflições que sobrevirão a nós no caminho da retidão, de forma que as nossas almas, em meio a isso, possam inclusive exclamar: como Deus nos tem curado das nossas fraquezas, exatamente por meio dos problemas e perigos que nós encontramos no caminho do serviço do Senhor. Então, tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Conta-se a história também de um homem que quebrou a perna antes da sua viagem de navio, não é? Ele teve que ficar, ele não pôde embarcar, não é? Porque quando ele estava embarcando ele quebrou a sua perna. Mas diz a história que pela providência divina o navio afundou e ninguém sobreviveu. Portanto, o Senhor muitas vezes quebra os nossos ossos com vistas a salvar as nossas almas para todo sempre. E Ele faz isso com vistas a nos purificar. Faz com que sintamos a dor muitas vezes, para que nenhum perigo ou miséria nos impeça de cumprir os nossos deveres. Mas por fim, o quinto remédio: considere que você ganhará mais no serviço de Deus andando nos caminhos dos justos e santos, embora problemas e aflições possam acompanhá-lo ao longo dessa jornada.
Paulo, escrevendo ainda a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, verso 6, diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Então, meus amados irmãos, como é bom saber que alegria, que paz, que conforto, que descanso que os santos encontram nos caminhos do serviço a Deus. Nós podemos perceber que essas coisas não são vazias, não é? Mas coisas nas quais o próprio Deus se deleita e tem prazer em desnudar, em desvendar a sua beleza e glória para a alma dos seus filhos, para a alma dos seus eleitos. Veja o que Davi diz, por exemplo, no Salmo 63, verso 2: para ver a tua força e a tua glória como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida e os meus lábios te louvarão. Tertuliano, em seu livro Aos Mártires, tinha um ditado muito interessante. Ele diz: essa é a mercadoria certa e boa, quando algo é dividido para se ganhar mais. E por que Tertuliano diz isso? Ele aplica isso, não é, aos seus sofrimentos, nos quais, embora a carne tenha perdido algo, a sua alma recebeu extremamente, não é, incontavelmente muito mais. Então os santos de Deus, eles podem dizer sobre toda e qualquer circunstância que eles têm comida para comer e bebida para beber que o mundo não conhece. O mundo não troca as suas riquezas por esse tipo de alimento. Mas os cristãos, eles devem compreender que cada perda externa é um ganho espiritual interno e eterno. Percebam, irmãos, que nós perdemos alfinetes, mas nós encontramos pérolas. Nós perdemos o favor dos homens, mas ganhamos o favor de Deus. O mundo não conhece o doce prazer de sofrer por Cristo Jesus. As aflições são momentâneas, mas têm um eterno peso de glória para nós. A nossa vida é como um piscar de olhos, o sofrimento é como um piscar de olhos, mas em breve, lembre-se, nós estaremos no céu. Portanto, qual é a nossa conclusão dessas doces palavras aqui de Thomas Brooks? Confrontando esse artifício de Satanás, não permitamos que as aflições e os problemas nos façam evitar os caminhos do Senhor ou abandonar o santo serviço do Senhor. Muito pelo contrário, que essas coisas nos fortaleçam, porque quando eu estou fraco, na verdade é que eu sou forte. Quando o nobre general Zedislaus perdeu a mão na guerra, diz a história que o rei mandou-lhe uma outra de ouro. Meus amados irmãos, o que nós perdemos no serviço de Cristo, Ele compensará dando-nos cada vez mais a sua misericórdia, a sua graça. Embora a cruz seja amarga, e ela é curta. É uma pequena tempestade, seguido de uma calma eterna. Que Deus possa estimular o seu coração, confortá-lo em meio às aflições da vida. Mas sigamos firme nesse compromisso com Cristo Jesus. Que Deus o abençoe nessa tarde.